Olá, peço que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e acione o sininho. Assim enviaremos novas notificações. Primeiros Coríntios, do versículo 23 ao versículo 31. Glória a Jesus. Bem, vamos aproveitar o tempo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Podeis sentar, amados, com suas Bíblias em mãos. Amém? Saiba de uma coisa: avivamento, toda vez que Deus quer produzir avivamento, milagres, sinais, prodígios, Deus dá para você uma palavra. Deus se move por meio da palavra. A palavra é o meio e o mecanismo por meio do qual Deus opera os seus milagres. Por isso devemos estarmos atentos àquilo que Deus tem a nos dizer. Amém? Então, eu estava em casa e eu disse: Deus, eu não vou elaborar o texto, eu vou ler o texto simples e vou procurar fluir em cima do texto simples e trazer aos irmãos uma palavra que possa ser compreendida por todos. No capítulo 11 e no versículo 23, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse primeiro versículo 23, eu quero comentá-lo em duas etapas, na parte A e na parte B. Parte A do versículo diz: porque eu, Paulo, recebi do Senhor. Diga assim: eu recebo do Senhor a revelação. Repare que o apóstolo Paulo não está dizendo o seguinte: eu estou perpassando o que aprendi de algum apóstolo. Não que fosse errado, não que seja errado, pois todos aprendemos uns com os outros. Mas ele está dizendo algo mais intenso. Ele está dizendo: eu estou dando a vocês o que eu recebi diretamente do Senhor. O que ele está falando aqui, nós não podemos provar se ele recebeu por meio de revelação, naqueles 3 anos que esteve no deserto, ou se ele recebeu de um apóstolo um ensino, porque também sabemos que o apóstolo Paulo se encontrou com os demais apóstolos para falar do evangelho que ele mesmo ministrava, e ele de alguma maneira também deve ter sido instruído em algum ponto. Mas independentemente se veio diretamente de Deus ou se um apóstolo ensinou, ele está dizendo o seguinte: eu não estou passando para vocês apenas uma filosofia cristã,
um ritual externo como outras religiões o têm. Eu estou passando algo que eu recebi diretamente de Deus. Uma revelação que foi claramente ministrada a mim pelo Senhor. O que eu estou passando para vocês é um fundamento, uma revelação recebida diretamente do céu. Ouça, se Deus usar o pastor da sua igreja, a pastora da sua igreja, em uma palavra, ou a missionária, ou qualquer um que aqui ministrar, qualquer um que Deus usar, o evangelista, e a palavra for dada a você, no momento em que os seus olhos espirituais se abriram, e você entendeu aquela palavra, você recebeu diretamente de Deus. Eles foram os canais por meio do qual a palavra passou, mas ela chegou a você diretamente do Senhor. Agora o seu compromisso não é com o pastor que te disse, o seu compromisso é com Deus que te revelou a palavra. O que está acontecendo às vezes nesse grandioso fundamento que a igreja tem, é que as pessoas estão perpassando apenas a estética, a parte externa da coisa, do ritual, como sendo apenas uma base filosófica da igreja, um ensino externo da igreja. Não, esse momento traduz a maior obra de todos os tempos, a cruz de Cristo. Aleluia. Quando eu falo da cruz de Cristo, meu coração se alegra. Por que se alegra, pastor Francisco? Porque a cruz de Cristo, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, só uma coisa que a cruz de Cristo fez para alegrar o seu coração. A cruz de Cristo teve o poder de alterar algo que jamais poderia ser alterado por nada e por ninguém. Algo que era absolutamente já estabelecido e que foi alterado pela cruz de Cristo, que foi a essência do próprio Deus. A Bíblia diz: Deus não muda, mas a cruz de Cristo mudou atitudes e pensamentos do coração de Deus ao teu respeito. Deus não muda. Se caso você não tivesse a cruz, Deus não mudaria. Você poderia fazer o bem, dar os seus bens aos pobres, fazer o que você quisesse, o inferno seria o seu destino. Deus não ia mudar, porque a justiça divina é uma justiça eterna. Não ia mudar, você ia para o inferno. Mas a cruz de Cristo alterou a essência de Deus. A Bíblia diz que assim como nós nos tornamos em uma nova criatura, Deus também teve o seu ser alterado, porque o elemento humano está dentro de Deus agora, porque ele se fez carne, e ao se fazer carne, ele levou um corpo físico como o seu aos céus, e agora, sentado no trono, tem um corpo igual ao seu transformado. Repare que coisa linda. Por isso a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Se você crê abaixo disso, você não entendeu o que é ser cristão ainda. Você não compreendeu ainda. Você ainda é uma pessoa que mudou de filosofia, mudou de religião, mas não recebeu revelação. Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. No meu início, os tutores cuidaram de mim, como cuidou de todos nós, né, pastor? Os tutores, os mais maduros cuidaram de mim. E eu ceava, mas com uma visão muito superficial. Mas quando eu fui crescendo, espiritualmente falando, houve um dia que fez assim, a revelação veio. Tudo que os tutores tinham me dito enquanto eu era menino e não entendia, agora era a revelação. Eu recebia diretamente do Senhor.
Agora eu estou dizendo a você hoje, eu, Francisco, estou falando a você o que eu recebi do Senhor, do que eu sei, do que eu entendo e do que eu compreendo, por revelação de Deus. Você pode dizer, o pastor Francisco está sendo arrogante, mas deixa eu lhe dizer, quando você cresce, não é arrogância você dizer eu cresci. Eu cresci, eu estou dando a vocês o que eu recebi, eu estou dando a você a revelação que Deus me deu, porque essa revelação não é minha, ela é nossa, ela é tua, e nesse fundamento está todo o destrave eterno, todo o universo mudou. No momento que Jesus disse está consumado, o sol parou, as sepulturas se abriram, os mortos saíram da sepultura, o trono de Deus teve uma alteração, os anjos de Deus teve alteração na dinâmica dos anjos, que a cruz de Cristo é um lugar de convergência, onde Deus faz convergir todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, na cruz de Cristo, nesse fundamento. E eu gosto de dizer uma coisa, quanto à história, podemos dizer que tem um pouco mais de 2000 anos, o evento, mas eu vou repetir novamente aqui, mas como fundamento jurídico, a cruz de Cristo é aplicável agora, nesse momento, agora, nessa hora, quando você tem revelação do Senhor desse fundamento, e você entendendo o que isso significa, eleva a sua voz ao céu, você está elevando voz jurídica, como um advogado, que estuda o direito, e pega o direito e leva ao juiz e diz, o senhor tem que me ouvir, porque isso aqui é linguagem jurídica. A obra da cruz é uma linguagem jurídica junto ao trono. Como que você acha que Satanás luta no reino espiritual? Ele bota os capangas dele para lutar com Deus? Ele é besta? Ele é doido? Ele não consegue fazer isso. Ele leva a linguagem jurídica. Ele é acusador. Só dessa maneira ele luta. Ele é o pai da mentira. Ele mente para o homem não entender a palavra. E no reino espiritual, ele leva uma linguagem jurídica de acusação. Olhe, eu vou dizer, esse pastor, seu servo aqui, pastor Adilson, como um Jó na terra, ele mapeia os pontos fortes e fracos, pega os pontos fracos dele e vai realçá-los diante de Deus, com linguagem jurídica, dizendo a Deus por que ele tem o direito de agir na vida dele. É só dessa maneira. Aí não adianta a campanha das 7 semanas, das 10, das 20, das 50, não adianta. Só vai mudar quando você entende os pontos em que devem ser alterados, para você alterá-los através do arrependimento, da mudança, da invocação do sacrifício de Jesus. E aí o sacrifício de Jesus derrota ele no reino espiritual.